Olá pessoal, façam uma excelente noite, que Deus abençoe suas vidas, tamo junto, vamos pra cima, Deus é bom o tempo todo. Como vocês estão? Hoje é sabadão, graças a Deus, um dia abençoado, um dia mais tranquilo, trabalhando mais tranquilo, né? Sem aquela correria. Tamo junto. Vamos para mais uma live para falarmos um pouquinho sobre o cristianismo puro e simples, né? É o que nós é a proposta dessas lives, né? Aprender um pouquinho mais sobre o cristianismo. Claro que nós temos que desenvolver outras coisas aí, mas a princípio aí é o cristianismo simples e puro. Assim, se você aprender isso, você vai viver uma vida mais tranquila na Terra. A nossa vida aqui, ela é para ser mais leve, né? Para ser mais leve. Não é para ser aquela correria danada que você tem que se matar para conquistar alguma coisa, para se dar bem, né? Não, você tem que fazer com mais leveza, meu irmão. Fazer com mais leveza. Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que estava trabalhando comigo aqui hoje, que assim, as pessoas estão trocando Cristo pelas coisas da terra, né? Estão trocando, fazendo essa inversão de valores. E assim, a gente acaba que não conquista muitas coisas, né? Mas assim, a conquistar as coisas para ficar mais fixado, né? Conquista coisas que se vão, acaba, né? Não conquista coisas que perpetua aí, que fica até a tua quarta geração, como a palavra fala, né? Conquista coisas que a traça corrói, a ferrugem corrói, né? Acaba se perdendo no meio do caminho, não consegue entender isso aí. E eu conversando com esse rapaz aqui, falando, como é que pode eu sigo a Cristo, busco intensamente, constantemente, estou buscando a Cristo, e no meio do caminho eu me deslumbro com as coisas da terra e permito que essas coisas da terra subam para minha cabeça. Aí eu falo, não, para fazer isso não tem como eu ser cristão, não tem como eu seguir a Cristo, eu tenho que ir para cá. Aí então muda de rota, acaba mudando a rota, não fazendo o que Cristo mesmo nos ensinou, né? Mas aí acaba desistindo dessa caminhada. E a palavra fala, né? Quem pôs a mão no arado não olha para trás. Se você decidiu seguir a Cristo, meu irmão, vá adiante, fique firme, porque uma hora as coisas vão acontecendo. Não é buscar essas coisas da terra aí que é coisas ao vento, né? Como a palavra fala, e você se acabar se perdendo, chegar no final da vida aí e não fez o que a palavra te direcionou quando você se converteu lá naquele primeiro amor, quando teu coração estava batendo forte. Não, você decidiu sair, né? Decidiu ir para outro rumo, decidiu trilhar outros caminhos e acaba desistindo. Tem muitas coisas aqui na Terra que faz a gente perder o foco, né? Faz a gente perder o foco. E se eu quero ir por um caminho que tá me tirando da presença do Senhor, então sai fora, meu irmão, não presta. Esse caminho não presta. Esse caminho não presta. Então cuidado. Se eu tô querendo conquistar algo e esse algo vai te tirar do caminho, meu Deus, sai fora. Porque mais na frente você às vezes quebra a cara, né? Às vezes se arrepende, às vezes acontece outra coisa maior. Então assim, não desvie teu foco. Você entendeu que você precisa fazer algo para Cristo, faça, mas não perca o foco. Continue firme, igual eu falei, uma hora as coisas vão começar a acontecer para você, como está acontecendo comigo. Meu Deus, se eu for contar minha história aqui, são 17 anos aí na caminhada com Cristo. Coisas boas aconteceram, coisas
mas aconteceu mais coisas ruins do que coisas boas, né? Mas eu não posso me apegar a essas coisas ruins, né? Não tem como eu me apegar, falar que a minha vida é um desastre, minha vida é uma desgraça por causa dessas coisas ruins que aconteceu na minha vida. Não, eu tenho que colocar sentido nisso, eu tenho que entender que as coisas que estão acontecendo boas, elas têm que ser maior do que acontecer das coisas ruins que aconteceu. E graças a Deus eu estou assim, como eu já falei aqui outras vezes, né? As coisas estão se alinhando, tem dificuldade, mas as coisas boas estão começando a acontecer mais ainda, né? Acontecia coisas boas, sempre aconteciam coisas boas na minha vida, né? Mas também as coisas ruins prevaleciam mais, né, na época. Mas hoje não, hoje graças a Deus assim, tá vindo alinhado, porque eu não desistia, não mudei de rota, não saí da rota de Cristo. Tem o desânimo, acontece o desânimo, como eu falei aqui, né? É melhor, a palavra fala que é melhor andar dois do que um, porque quando um está desanimado, o outro vai lá e levanta o ânimo da pessoa, o outro vai lá e incentiva. Então assim, tem essa questão de desânimo no meio do caminho? Tem, meu irmão, porque a vida ela é dura, ela é difícil, a vida é difícil, ela não é fácil. Então assim, por mais que você entenda, como eu já vi outros falar aqui, não, dinheiro é tudo. Não é tudo. Às vezes quando você consegue ganhar aí milhões, aí chega uma hora que não, o dinheiro não consegue comprar muita coisa, né? Tipo, dinheiro não consegue comprar uma saúde terminal, né? Tipo uma doença terminal, não consegue comprar. Consegue lá amenizar as coisas. Então não, tem coisas que dinheiro não consegue. A felicidade, meu irmão, felicidade tem que entender o que é felicidade. Porque assim, às vezes a felicidade da pessoa é viajar. Então, para viajar tem que ter dinheiro, né? Beleza, mas tem outros lados, tem outros aspectos da nossa vida que tem que encaixar também. A felicidade ela não é só isso, não é só viagem, não. A felicidade ela engloba tudo, família, amigos. Se você tá bem com tudo, tá alinhado com tudo, tá bem, meu irmão, tá, então é isso aí, vai para cima, é feliz. Dinheiro, igual muitos já falaram, ajuda, né? Dinheiro ajuda muito, ajuda mesmo, ajuda. E eu tenho falado para vocês aqui, não é que vocês não busquem o dinheiro, não busquem. Eu já falei aqui, eu quero chegar no nível mais alto. Então assim, eu estou buscando, né? Estou buscando todos os dias, agregando coisas novas para poder chegar a esse nível de ter uma vida sem se preocupar tanto, né? Na questão do dinheiro. Mas a palavra fala, né? Não coloca o dinheiro como o principal, porque você vai quebrar a cara. Porque o dinheiro ele tem que ser um combustível para você chegar mais longe. Ele tem que ser um combustível para você ajudar pessoas, para você ficar bem. Então assim, não crie o amor ao dinheiro para você não quebrar a cara. Eu só vou viver a minha vida em favor de ganhar dinheiro. Não, senão você vai chegar a certa idade e vai olhar para trás e eu não conquistei nada, né? Não conquistei nada. Esses dias eu falei aqui sobre uma história de um rapaz que ele viveu só para a empresa. Ele tinha uma empresa, trabalhou a vida toda na empresa, praticamente só era o último a sair da empresa. Então ele investiu e esqueceu do resto. E quando chegou a velhice, ele não estava dando conta mais de tocar a empresa, ele teve que vender a empresa. E aí vendeu a empresa por milhões, estava com dinheiro no bolso e não sabia aproveitar, não sabia desfrutar daquele momento ali, né? E acabou se suicidando, acabou se matando. Por quê? Porque só sabia de um lado, né? Só sabia do financeiro. Só sabia aproveitar, correr atrás daquilo que sustentava, né? Mas não, tem que ter um equilíbrio para tudo, né? Para tudo. E para tudo tem seu tempo, né? Para tudo tem seu tempo. Então, assim, busca as coisas boas. A palavra fala que a gente tem que comer o melhor dessa terra. Busca, meu irmão, coisas boas, é isso. Vai atrás. Você não é... Como é que eu falo a palavra aqui para não causar nada, nenhum constrangimento ou coisa. Não. Você
você tem que buscar mesmo riquezas. Busque riquezas, porque a riqueza vai te ajudar a sua vida em todos os aspectos também. E você vai poder ajudar outras pessoas. Que isso é um dos pontos importantes. A palavra nos fala que se você tem, estende a mão para aqueles que não têm necessitado. Como eu já falei aqui também, tem que entender o lado da pessoa. Não é só chegar e ajudar. Eu vou ajudar, beleza, mas por que a pessoa está naquela situação? É porque ela quer ou porque aconteceu alguma coisa e assim, se você perguntar para ela e falar que não quer sair daquela vida, você não vai ajudar para quê? Se ela não quer ajuda, aí é gastar energia errada, de forma errada. Você gastar assim, tá jogando dinheiro ao vento. Porque às vezes a pessoa pega ali e só vai para usar droga. Ela não quer uma mudança de vida, não quer uma mudança de pensamento. Então, cuidado para não ajudar as pessoas erradas. Né? Analisa primeiro antes de ajudar. Beleza? Então vamos para cima. Nós estamos lendo agora o livro de Marcos para falar um pouco sobre o cristianismo simples e puro. Que é o que eu tenho falado aqui sempre, né? Como você ser uma pessoa que segue a Cristo sem aquelas estardalhaços que o povo fica gritando nos púlpitos e aí afora fazendo um monte de loucura. Não, é o cristianismo simples, como Cristo foi. Cristo teve um momento quando o povo fez a igreja de comércio, o templo de comércio, encheu de coisas lá dentro para vender. Então, teve um momento, mas fora disso, ele era o cara mais simples da terra. O cara que ia para os lugares pregar a palavra com a simplicidade. Então, assim, o cristianismo simples é a essência, é como você vai viver, não é você fazer coisas extraordinárias para achar que está agradando a Deus, mas está agradando as pessoas. Então, cuidado. Então, vem comigo aqui. Nós vamos, capítulo 2 de Marcos, falando um pouquinho da analogia de Cristo. A cura do paralítico, como eu já falei aqui nele, ele andava por aí na simplicidade, curando as pessoas na simplicidade. Passados alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou, bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra, quando 4 homens apareceram carregando um paralítico. Eles não conseguiam entrar por causa da multidão, por isso resolveram parte do telhado, removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo os seus pecados. Não sei se você já conhece essa história, né? Mas aqui, meu Deus, ande com amigos que queiram, como eu falei aqui, a questão de você andar com pessoas que querem ver você crescer, andar com pessoas que te impulsionam, te incentivam a crescer. É esse tipo de pessoa. Quando você está mal, as pessoas pegam você e vai ajudar, vai ter esses 4 amigos aqui do paralítico teve a palavra a hombridade de pegar a pessoa lá, pegar esse amigo e levar aonde era preciso, meu irmão. Ande com pessoas assim, né? A gente fala um pouquinho essa questão de você é a média dos 5 amigos que andam do seu lado, né? Você é a média dos 5 pessoas que estão ao seu redor, que você caminha junto, né? Então, caminhe com pessoas que queiram voar, queiram crescer, queiram avançar de nível para acontecer essas coisas aqui, ó. Quando você tiver em alguma situação ruim, esses amigos entender que você não dá conta e ir lá estender a mão para você e te ajudar. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim. Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar os pecados. Jesus sabia que eles estavam pensando e perguntou: por que se mostram céticos?
O que acham que é mais fácil? Dizer, eu perdoo seus pecados, ou levante-se, pegue sua maca e comece a andar? Pois, para que fique claro, eu sou filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra. Voltou-se para o paralítico e ordenou, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim fez. Levantou-se, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. Eles esfregaram os olhos, custando a acreditar no que viam. Mas então louvaram a Deus. Nunca vi nada igual. Eita, coisa poderosa aqui, né? Como eu falei aqui no início, né? Ande com pessoas que vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a ir longe. Então, assim, esses 4 amigos aqui pegou o paralítico, levou ele a um extremo que muita gente não faz, né? Muita gente não faz, que é estender a mão para o próximo. E eles fizeram, pegaram, levaram ele, desceram ele, a maca dele no meio da multidão, ali de cima do telhado. E Jesus viu aquilo ali e fez um milagre, né? Jesus foi uma vez mais caminhar à beira-mar. E de novo uma multidão foi atrás dele para ouvir seu ensino. Caminhando, ele viu Levi, filho de Alfeu, que era cobrador de impostos. Jesus convidou, venha comigo. E ele se levantou e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus e os discípulos estavam jantando na casa de Levi, e os seus convidados eram pessoas de má reputação. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo ele está dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé, meu Deus. Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem está saudável ou quem está doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os de casa, que se acham justos. Meu Deus. Aqui ele faz uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta. E aí? O que você acha, né? Quem é que precisa de médico? Quem é que precisa de médico? É os doentes, né? Então, assim, a igreja, a palavra fala que a igreja é para aqueles que precisam, aqueles necessitados, aquelas pessoas que estão querendo buscar a transformação. Não é para a pessoa perfeita chegar lá já perfeita, não. Lá é justamente para... Por isso que às vezes as pessoas chegam e acham que todo mundo é perfeito, que ela não vai... como é que fala? Ela não vai ser contrariada ou ser... como é que é? Há palavras que a gente pode usar aqui para não causar muito impacto, né? Mas assim, lá é o lugar de pessoas erradas, meu irmão. A igreja é o lugar de pessoas erradas. Elas vão fazer coisas erradas lá na igreja? Pode acontecer que sim, porque lá pessoas estão querendo transformação, mudança. Então, a igreja é como a questão do médico. Se o médico está doente, se o paciente está doente, vai procurar um médico, não é outro lugar, não. Então, assim, se a pessoa quer cura, quer um milagre, quer transformação de vida, a igreja oferece isso. Então, é para as pessoas que precisam. Se você chegar lá e achar que as pessoas são tudo... Nem assim, o ser humano, todo ser humano é falho, né? Não tem... Se você entender isso, que todo ser humano é falho, você não vai olhar para os defeitos dos outros, não. Você não vai. A palavra fala, né? A palavra de Deus, ela é clara. Ela fala, meu irmão, tira primeiro a primeira trave dos seus olhos, tira primeiro o cisco do seu olho, para depois você olhar para o seu irmão e se você conseguir tirar aquilo que está errado em você,
Mas aí você tem que agir de misericórdia com o outro, meu irmão. Não pode chegar acusando. O acusador é o diabo, não é você não. Então assim, não chega acusando. Beleza, o irmão pecou, o irmão errou, o irmão fez alguma coisa errada. Então, chama ele, abraça ele, vamos, meu irmão. Cristo te oferece transformação. É a transformação, é mudança de mente. Se você está aqui, eu tenho certeza que você veio buscar isso, né? Então, assim, a igreja, os nossos GCs, aquele momento de comunhão entre os irmãos, é justamente para isso, para trazer essa transformação, essa mudança. Claro que muitas pessoas vão atrás só de milagres, mas não é só milagre. Não é só milagre de cura, milagre de a vida financeira melhorar, não. É você ter uma vida certa, correta, a mudança de mente para você caminhar com justo aqui na terra, fazendo o que é certo, não é fazendo algo errado, contando uma mentira, tentando enganar, tentando passar nota fria, quem é empresário, né, tentando passar uma nota que não está o valor ali correto. Então assim, essas pequenas coisas é justamente para isso, para você chegar na igreja lá e buscar Cristo, para você ser transformado nessas pequenas coisas. O milagre vem, a palavra fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é tudo, é cura, é libertação, a vida financeira, a vida de casal transformada. É isso, a consequência vem depois que você busca. Não é no momento que você está lá, agora eu quero. Não, é na constância, busca constante, o tempo todo buscando. A palavra fala, venha como está, venha como você está mesmo, pecador, todo errado, venha como está, mas aqui dentro você tem que ter uma transformação. Essa mudança de mente tem que ter, porque não adianta você estar lá só por estar. Se não houver nenhuma transformação, aí já não... Porque assim, Cristo, ele não é igual... Ele faz a referência do ladrão, né? O ladrão entra sem pedir, sem bater a porta, ele já entra arrebentando e faz o regaço, né? Mas Cristo não, Cristo bate na porta e ele pergunta se ele pode entrar. Ele não sai igual o ladrão entrando assim, não. Se você não deixar ele entrar, ele não vai te trazer nada disso que você quer. Não vai. Então, entenda isso. Se você quer buscar Cristo, quer buscar os benefícios de Cristo, que Cristo está oferecendo, siga Cristo. Busque Cristo primeiro o reino do céu. Depois as coisas vão vir, meu irmão, vão vir automaticamente. Entenda isso, entenda. Vamos lá. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus tinham o costume de jejuar. Por isso, alguns foram perguntar a Jesus: por que os seguidores de João e os fariseus adotam a disciplina do jejum, mas os seus seguidores não? Jesus respondeu: numa festa de casamento vocês não economizam no bolo nem no vinho. Por que estão festejando? Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga a água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vida do reino. Ele continua: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, os discípulos descascaram algumas espigas. Os fariseus reclamaram com Jesus: seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. E Jesus reagiu: é mesmo?
Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar na frente do sacerdote principal Abiatar, o pão santo que ninguém podia comer, senão os sacerdotes, e o repetiu com os companheiros. Jesus acrescentou: o sábado foi feito para o nosso benefício. Não somos escravos do sábado. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele. Meu Deus, isso aqui faz umas referências aqui. Está falando a questão do jejum, né? Então, assim, eles tinham o costume lá no passado, né? Tá todo mundo fazendo jejum, então todo mundo tinha que fazer jejum, né? Mas Cristo chegou para eles e mudou a história, né? Mudou a história. Então, Cristo, igual eu falei ontem aqui, né? Cristo, ele não veio para anular a lei que já existia, né? A lei de Moisés. Ele veio só para aumentar o nível da lei, né? O nível da lei. Aí ele faz a referência do sábado, a questão do sábado. Isso é muita gente não entende a questão do sábado, né? Beleza, tem o pessoal que guarda o sábado, como a palavra ensina, para guardar o sábado, mas esquecem todo o resto da semana, né? Meu Deus. Isso é do mesmo jeito com o domingo. As pessoas guardam, tem muitas igrejas que guardam o domingo. Por quê? Porque acompanham o calendário dos serviços, das empresas e tudo. Se foi colocado há muitos anos atrás, né? Então, assim, não tem como mudar isso aí. Tem como eu me adaptar a isso, né? Mas não é que seja errado, não é que seja errado. E Cristo falou, se você precisar comer no sábado, você vai comer. Meu. Então quer dizer que a pessoa precisa de ajuda no sábado, ou de uma cura, igual o Cristo já falou, Jesus já nos mostrou, né, referência sobre isso na Bíblia. Se a pessoa precisa de alguma coisa no sábado, você não vai estender a mão para ajudar, não. Só porque você, eu guardo o sábado, eu não posso fazer mais nada no sábado. Se tiver alguém da sua família morrendo e você precisar fazer algo, você não vai fazer? Aí fica, meu Deus. É por isso que eu falo, eu estou falando aqui, não é para você ser, como eu falei, religioso, né? Isso é ser religioso. Os fariseus eram religiosos. Então, por isso que eles questionavam Cristo, porque Cristo curava no sábado, Cristo comia no sábado, porque era costume de muitos jejuar no sábado, né? Mas, então, assim, alguns lá faziam, então, assim, o costume, aí é que tá, né? O costume é seu, não é meu não, meu irmão. O costume é seu de jejuar no sábado, de guardar o sábado. Eu não tenho esse costume. Aí quer colocar julgo sobre as pessoas porque as pessoas não guardam o sábado. Isso é ser religioso, A palavra nos ensina sobre isso, né? Então, assim, o sábado ficou como referência para você ter um dia específico para você. Eu vou escolher a segunda-feira para me guardar. Beleza, escolhe a segunda-feira e vai guardar. Não é, como eu falei, a lei de Moisés, ela tem a lei de Moisés, só que Cristo veio com a graça. Então a graça levou o nível. Os fariseus não faziam nada no sábado, não comia, ficava de jejum no sábado e não curava ninguém, não ajudava ninguém no sábado. Jesus veio para aumentar isso aqui. Não, vocês vão ajudar todos os dias, até no sábado. Até no sábado vocês vão curar, até no sábado vocês vão alimentar as pessoas, até no sábado, meu Deus. Eu fico assim, para analisar. As pessoas que guardam o sábado, elas não deixam de fazer as outras coisas da vida, não. Ela continua fazendo. Então, assim, meio que contraditório as coisas, né? Então, assim, você escolheu algo para fazer, faça e faça bem feito. Não é errado. Como eu falei, é ser religioso demais. Ser religioso. Então, assim, o Cristo, ele veio para aumentar esse nível, nivelar esse negócio para um nível maior, né? Como eu falei, a lei existe, ainda existe a lei de Moisés, ainda existe os 10 mandamentos e tal, mas aí ele vai um pouquinho além, né? Antes era, se você cometeu o ato em si do pecado, você
era condenado. Agora não, agora se você pensar em fazer, somente pensar em fazer algo de errado, você já está pecando. Se você pensar em roubar, se você pensar em matar, se você pensar em adulterar, se você pensar, então assim, se você pensar, você já está fazendo o ato em si já. O ato em si já está acontecendo aqui na mente. Aqui na mente. Então Cristo veio com a graça para aumentar esse nível, meu irmão. Então assim, não é fácil, não é fácil, mas se você continuar firme, faça igual Davi, né? Davi, ele foi, assim, ele pecou, não sei se vocês conhecem a história de que ele gostou de uma mulher, ficou lá, gostou da mulher, e a mulher era a esposa do general do batalhão de guerra dele, era o general, então assim, ele mandou o general na frente do batalhão para morrer. Ele foi na frente e morreu. E ele pegou essa mulher desse general. Mas aí no final ele reconheceu, irmão, que errou. Reconheceu. É isso é que tá aí é que tá o negócio. Aí é que tá. É por isso que, como eu falei, os religiosos, eles pecam antecipado, porque Cristo, ele perdoa todos os nossos pecados, como já perdoou, né? Já morreu pelos nossos pecados. Então assim, ele veio e ele perdoou o pecado de Davi. Davi reconheceu, se prostrou no Senhor e não voltou mais a praticar. Esse é que está o negócio. Você pecou, meu irmão, sai, vai e anda. É o que Cristo fala, né? Fala todas as vezes que ele vai curar a pessoa, ele pergunta primeiro para a pessoa. Vai e não peques mais. Quando ele fala, finaliza lá, você quis a cura, quis a transformação, beleza, agora vá e não peques mais, vá e não erre mais, não caia mais no mesmo erro. Ficar nesse loop toda vez. Eu sou viciado, vamos lá, eu sou viciado em álcool, eu tenho um vício no álcool, beleza, eu saí, já tem 2, 3 anos que eu saí. Tô fazendo a referência aqui, viu? Aí a pessoa, beleza, agora eu vou andar nos mesmos lugares que eu andava quando eu era alcoólatra. Não vai dar certo, meu irmão, não vai dar certo. Ele vai cair de novo, vai cair. Então assim, mudança. Houve a mudança de mente, que não bebe mais, não tem mais vícios, mas não anda mais nesses lugares, não anda, porque o ambiente ele vai te levar a isso de novo. Se você não tem como você que já é acostumado a beber e largou de beber e volta para sentar na cadeira de um bar. Não vai funcionar, isso não vai adiantar. Não vai dar certo, você vai cair de novo. A mesma coisa em qualquer outro ambiente, qualquer outro aspecto, qualquer outro pecado, né? Adultério, pornografia, cigarro. Então assim, se você tem alguma coisa que quer largar, você tem que sair desses ambientes. Não vai dar certo para você voltar lá. Não vai dar certo. Não tem como. Aí é onde você começa a entender que a mudança veio, mas a mudança ela veio com as consequências também, né? As consequências. E aí eu tenho que permanecer firme, como eu falei aqui. E esse permanecer firme vai te trazer benefícios benéficos, né? Benéficos para você ao longo da vida, como você está vivendo aí. Você vai ser abençoado todos os dias quando você fica firme, buscando sempre a presença do Senhor, sempre a palavra, sempre estar nos caminhos do Senhor e sempre do lado de pessoas que estão indo para o mesmo lugar, né? Que querem crescer, quer transformar, quer transformação, quer buscar coisas novas na vida. Então, se você estiver num ambiente que não só está te puxando para baixo, só está te puxando para o mesmo lugar que você estava, não vai dar certo, não vai dar certo. Você tem que mudar, tem que mudar. Tem que mudar. E como eu falei aqui, nós somos a média dos nossos 5 amigos, aqueles que nós andamos juntos. Se eu ando com pessoas ruins, eu vou estar fazendo coisas ruins também. Se eu ando com pessoas boas, pessoas que estão com intenção de crescer, eu vou crescer junto. Então vai assim, o ambiente vai ou o ambiente te expulsa do lugar, ou o ambiente te força a crescer junto. Não tem como. Igual eu falei, se você tá na roda de amigos que só bebe cachaça, que só fala pornografia, de mulher, que só fala de
você vai, uma hora você vai cair, uma hora você vai pecar, não adianta. Pode até achar que você achar que é o fortão do, a palavra fala sobre isso, não é. Você não consegue, não consegue. Você não consegue, porque vai minando aos poucos, vai minando aos poucos. E aquilo vai entrando na nossa mente, e daqui a pouco eu tô praticando aquele ato em si. É igual eu tô fazendo algo extraordinário aqui, beleza, mas e aí? Eu vou continuar. Uma coisa é você ir lá, eu sou cristão, beleza, eu me converti, eu tô com o primeiro amor, tá pegando fogo e tal. Eu vou lá porque eu quero isso para os meus amigos, eu quero isso para as pessoas que andavam comigo. Eu vou lá, ofereço o que eu tenho. Deus, Cristo me mudou, eu tô aqui, tal. Não é eu ficar no ambiente, não. É eu ir lá só e sair. Ir lá e sair. Não é eu ficar acompanhando as mesmas amizades, estar com as mesmas pessoas. Não vai, meu irmão, não vai. Não pensa que você é o fortão, que você vai conseguir. Não vai. Não tem como. Não tem como. Então, Cristo, Ele pode te livrar de muitas coisas, te proteger. Pode, meu irmão, pode. Mas Ele não está nesses ambientes, na verdade, né? Ele está com você. E daí, se você permanecer nesses ambientes, Ele vai se afastando. Vai se afastando. Então, cuidado aonde você pisa, cuidado. Eu falei aqui esses dias, né? Seja manso como as pombas para amar todo mundo, mas seja astuto como a serpente. A palavra fala sobre isso. A serpente, ela é arteira, ela sabe aonde ela está pisando. Então, assim, tem essa astúcia de o ambiente que você está, você perceber que não é o lugar que eu vou ficar mais, não é esse lugar mais. Agora minha vida é outra, vou buscar outras coisas. E assim vai, meu irmão, assim vai. Então, assim, permaneça firme. A ideia aqui, como eu falei, não é fazer aquele estardalhaço todo como muitos cristãos aí, muitos evangélicos pregadores aí fazem, não. É você andar como Cristo, como Ele foi simples aqui na terra. Você ser simples também na essência dele. Ser simples na essência. Não precisa estar se mostrando que é cristão, não. Na verdade, o que vai te entregar é as suas atitudes. As suas atitudes vão mostrar se você é cristão ou não. Então não é você chegar e falando, eu sou convertido já tem muitos anos. Não. É a sua prática todos os dias, diariamente, o seu agir na hora de uma confusão na empresa, na hora da confusão na rua, o seu agir numa discussão entre famílias. Então, assim, é o seu agir durante todos os dias. Então, assim, isso vai mostrar o seu caráter transformado em Cristo. Isso vai mostrar. Não sou mais aquela, sou uma pessoa explosiva. Hoje eu não sou mais uma pessoa explosiva. Eu não mais cedo às provocações de fora. Então é isso, meu irmão. É você entender que você é transformado, você é moldado e está sendo transformado todos os dias. Que a nossa vida é isso, é mudança todos os dias. É matando o velho homem, como a palavra fala. É matando a nossa carne. Que a palavra fala, né, que a carne é fraca. Aí a pessoa só se baseia nessa parte, né? Minha carne é fraca, por isso que eu pequei. Não, meu irmão, mas se você estiver com o Espírito, a palavra fala que o Espírito é forte para resistir a isso. Então, se a tua carne é fraca, a palavra também fala sobre seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu tenho que deixar Cristo fazer a vontade dele na minha vida. Então, assim, o Espírito Santo estando em mim, ele vai ser mais forte do que a carne. Então, se você deixar ele entrar, como eu falei aqui, né? Ele não é igual o ladrão. Ele não entra na tua casa de qualquer jeito. Se você não chamar Cristo, o Espírito Santo, para dentro de casa, para dentro de você, ele não vai, meu irmão. Ele não vai arrombar a porta da tua casa, não. Ele não vai fazer transformação se você não quiser. Ele não vai. Então, pensa nisso mesmo. A essência do cristianismo é isso, é você entender e caminhar todos os dias buscando a Cristo, buscando esse entendimento maravilhoso que é Cristo, né? Como eu falei aqui,
para você não ser enganado pelos falsos profetas, que eles usam essas artimanhas para ludibriar a vida de pessoas que não buscam entender a palavra. E eu falo para vocês, eu estou falando da palavra, eu falo a palavra, a verdadeira palavra. Mas eu falo para vocês também, vá lá, confirma na Bíblia. Pega uma Bíblia, se você não tiver, você compra uma Bíblia aí e confirma aquilo que eu estou lendo aqui, para você não ser enganado. Para você não falar, não, o fulano me falou isso, aí chegar outro, não, mas isso não está escrito na Bíblia. Não, tá sim, porque eu li a Bíblia também. Está escrito porque eu li. Então, assim, é isso, esse respaldo que você tem que ter. Não é só de mim. Não é só eu que estou lendo a Bíblia para vocês ouvirem aqui, não. Ouvir é bom. Traz também a mudança de mente, a transformação. Mas a continuidade quem tem que dar é você, não é eu, não. Eu estou aqui para clarear mais um pouco a sua mente. Porque é isso, os ambientes que nós andamos, a igreja, reunião de GC, células, que nós andamos, é para clarear um pouco mais a nossa mente. Vai clareando todas as vezes que eu estou nesses ambientes, vai trazendo mais clareza, porque a palavra se renova a cada dia. Se você ler um versículo, nós estamos lendo o capítulo, agora o 2 de Marcos, se eu for ler o capítulo 2 de Marcos amanhã, nós já vamos ter um outro entendimento, porque a palavra ela vai se renovando cada dia se renova, trazendo a clareza todos os dias. Então, assim, é o que eu estou fazendo para vocês. Eu estou aqui tentando trazer um pouco de clareza da palavra mais simples, mais tranquila, o cristianismo simples e puro. Aí vocês vão dar continuidade aí na sua casa, aonde você for, aonde você andar. Não é só eu não, eu só não vou transformar você, não. Você tem que convidar o Espírito Santo para andar com você também, irmão. Para andar com você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, não vai se arrepender. Não é seu, como eu falei aqui, o fariseu, não. Eu sou cristão e agora eu sou o cara, não. É entender que é uma transformação, é uma mudança de vida todos os dias. É uma mudança de vida todos os dias. Todos os dias eu tenho que morrer, todos os dias eu tenho que matar minha carne, porque todos os dias vai ter situações, meu irmão, vai ter situações para te levar a perder a paciência, para te levar a perder o equilíbrio. E aí é o momento de você entender, não, isso é para tentar me desequilibrar. E acontece, não tem jeito, onde você está vai acontecer algumas situaçõezinhas para tirar a tua paciência. Aí é a hora de você falar, não, agora eu sou cristão mesmo, agora eu sei agir, eu peço ajuda para Cristo no momento. Não tem as pessoas que falam, conta até 10? É isso, meu irmão. Conta até 10 na hora que tiver uma pessoa te apurrinhando aí, te atormentando. Conta até 10, respira fundo, faça aquela respiração mesmo, puxa. Essa respiração faz seu cérebro oxigenar naquele momento de tribulação, né? Que aí você respira, você dá uma pausa. Aí volta de novo os pensamentos, não, isso eu não vou cair nessa pilha dessa pessoa, não vou cair. Então é isso, faça isso que você vai longe, meu irmão. Como eu falei, nós estamos aqui num projeto maravilhoso que Deus colocou nas minhas mãos, que é mostrar para vocês o cristianismo simples e puro, ser cristão na essência, sem precisar sem se escandalizando à toa e gritando à toa, esbravejando, eu sou cristão agora. Não, é você viver uma vida pautada no que é correto, no que é certo, no que é verdadeiro, no que vai trazer transformação na essência. Então, não sei se vocês... Tenho certeza que vocês estão vendo o que está acontecendo com o nosso país, né? As atrocidades, os escândalos por cima de escândalos, coisas mirabolantes aí que, meu Deus, só Cristo mesmo para trazer transformação nessas vidas. Mas aí vem... eu estou buscando o que na minha vida? Estou buscando ser igual a essas pessoas que não têm escrúpulos, que não têm compaixão com outras pessoas, que querem só o bem delas. Eu vou ser igual a essas pessoas? Não, eu vou andar na contramão dessa avenida, essa avenida que está levando as pessoas para o mau caminho, essa avenida que está levando as pessoas para corrupção, para prostituição, para matança, para
tudo que é coisa errada, não, eu vou andar na contramão dessa avenida. Eu vou para cá, para o outro lado. É isso, meu irmão, é isso. A sua vida tem que ser assim. E você sabe que o nosso país era para ser um país muito melhor, mas por causa da corrupção que existe no nosso país, as coisas estão andando de passo largo. Para nós chegarmos a ter um nível aí de primeiro mundo, ainda está longe, está longe. Então, assim, vamos entender o que é o Evangelho em si, o que é ser Cristo, o que é ser cristão em si e tal. E como eu falei aqui, não é ser religioso, não é você buscar uma placa de igreja, não, meu irmão. Eu não prego aqui igreja. Hoje eu estou na Lagoinha Maringá, mas uma hora Deus pode me chamar para outro lugar. Eu já passei por 2 igrejas. Então, assim, saindo, para aonde Deus está me movendo, né? Então, vai aonde pessoas estão pregando a palavra verdadeira. Verdadeira. Se é numa praça, se é numa igreja, se é em outro lugar, vai, busca mesmo. E a palavra fala, né? Que nós temos que congregar como é costume de muitos, como as pessoas do passado. Congregue mesmo, porque lá as pessoas, como eu falei no início aqui, as pessoas buscando transformação, mudança. Não é, lá é o hospital, né? Lá é o lugar de gente ferida, lá é o lugar de gente errada, é a igreja. Você não vai encontrar pessoas perfeitas, não vai. Em lugar nenhum, na verdade. Em lugar nenhum. O único que foi perfeito e ainda se fez como um homem, viveu o que viveu na terra, foi Cristo, né? O único. Não existe homem perfeito aqui na terra, não, meu irmão. Então, entenda isso. Você vai ser ferido, você vai ser traído, vai. Mas aí é a hora de eu colocar o sentido nessa coisa. E não mais andar com essas pessoas que te feriram, que te traíram. Mudar de rota e fazer outro, conhecer pessoas novas, buscar novas amizades. E assim, segue a vida, meu irmão. Segue a vida e vai pra cima. Então, meu irmão, Deus abençoe tua vida mais uma vez. Esse ano é o ano da aliança que eu falei aqui, né? Nas outras lives. O ano da aliança. Faça aliança com pessoas corretas, pessoas dignas, pessoas que querem ver você crescer, né? Pessoas que querem teu bem, não pessoas que tá nem aí pra vida. Que Deus abençoe tua vida. Tamo junto até depois do fim. Vamos pra cima. Faça uma excelente noite. Tenha um sono tranquilo, né? Reparador. Boa noite.